Olá a todos, muito boa noite, muito boa noite. Estamos já em direto para o nosso café habitual de todas as semanas, no nosso espaço Youth Reference Hub, em que temos tido o prazer de receber jovens que estão a fazer uma grande mudança ou um grande impacto em África para discutir sobre questões africanas e numa visão também genuinamente africana. E hoje temos o prazer de receber no nosso espaço um ativista extremamente conhecido, que dispensa apresentações, chama-se Dário Kamal, ele que é moçambicano, baseado neste momento, acredito, em Maputo, devido à situação da Covid-19, e Dário Kamal, ele é parte do Conselho da Juventude da União Africana, é MIPAD Awarded, também é um influenciador com vários prémios ganhados a nível nacional, africano e internacional, e é, digamos, uma voz autorizada para discutir sobre assuntos da juventude africana. Mas sinta-se à vontade, porque este é um espaço extremamente informal, em que se tiveres qualquer comentário, qualquer tipo de sugestões em relação ao tema de hoje, que é mesmo o papel da juventude africana no combate ao coronavírus, que é uma pandemia que está a assolar agora o mundo todo, sinta-se à vontade de fazer, de deixar aqui os seus comentários, as suas perguntas e tudo o resto. Daqui a pouco nós estaremos, Dário Kamal vai juntar-se conosco, já consigo vê-lo aqui no nosso estúdio, e pronto, tecnicamente o que nos leva a conversar sobre isto é que a nível mundial a pandemia do coronavírus está a dizimar muita gente, mas quando se olham para aquilo que são as estatísticas globais, nós vamos ver que a tendência crescente do coronavírus em África, quer dizer, o gráfico é crescente, enquanto outros países, outros continentes estão a conseguir travar esta expansão do vírus. Vou, por exemplo, agora mesmo partilhar um relatório aqui. Relatório não, alguns dados estava a ver da Organização Mundial de Saúde e que fala muito bem em relação a isto. Vamos ver, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer, em relação ao número de pessoas infectadas ou confirmadas casos positivos do coronavírus. Até agora estamos a falar de mais de 6 milhões de pessoas. Podem ver aqui, isto pelo menos são dados até ontem, e temos mortes de quase mais de 300 mil pessoas a nível do mundo morreram. E olhamos para o gráfico a nível mundial, mostra que o gráfico está a ascender, quer dizer, os números de casos confirmados tendem a crescer mensalmente, diariamente, em todo o mundo. E o que eu dizia, em termos comparativos, as Américas têm números super altos, e seguido da Europa. Estamos aqui no final, a África está aqui no final com mais ou menos 111 mil casos, mais de 111 mil casos. O que parece bom, mas é preocupante quando nós vamos olhar para a tendência aqui de crescimento no dia a dia. Olhemos que, por exemplo, na Europa nós temos o gráfico a descer por aqui, né? O gráfico está a descer. Isto mostra que estão a conseguir, de alguma forma, travar a expansão do próprio vírus, do coronavírus. E depois, em África, quando nós olhamos para a África, tem uma tendência um pouco diferente. Vamos ver que o gráfico tem estado a crescer. Não temos, para já, um número reduzido. Os casos têm sido extremamente altos nos últimos dias, pelo menos em Moçambique, o que deixa-nos preocupados, porque em África nós temos uma população maioritariamente jovem e é preciso ter atenção especial a isso. Pronto, são alguns dados que eu queria partilhar antes da nossa conversa. Vou agora convidar o nosso convidado para essa repetição especial,
Dário Kamal, ele que já juntou-se agora a nós. Muito boa noite, Dário Kamal. Olá, boa noite. Como está? Boa noite também para a audiência que está no Facebook. Antes de mais e antes de tudo, permitam-me agradecer o vosso convite para estar aqui com vocês, porque para mim é uma honra, enquanto enviado especial da Juventude para a União Africana. Também, ao mesmo tempo, é uma iniciativa boa, conversas de jovens para jovens, sem tabus, discutirmos o que vai ao redor do mundo. Dizia já antes que eu sou uma voz autorizada para falar da juventude, mas voz autorizada somos todos nós jovens que queremos ver o nosso continente melhorar. E quando digo continente, queremos ver um pouco do nosso país a crescer, do nosso continente, da nossa região a crescer e darmos o nosso contributo. Esta conversa é uma das formas, esta plataforma é uma das formas de darmos o nosso contributo naquilo que vai decorrendo por este mundo fora, que neste caso é o coronavírus. Uau, muito obrigado, muito obrigado. Nós estamos muito também honrados por ter acedido ao nosso convite para este espaço. Bem, isto vai ser mesmo uma conversa normal e nada de técnica, não há nada científico por aqui. É uma análise de jovem para jovem, sobretudo um jovem que também conhece a África no verdadeiro sentido, porque já esteve em outros países e tal, e tem uma visão um pouco mais próxima. Olha, Dário, nós gostávamos de começar mesmo a nossa conversa em uma pergunta muito fora do contexto. Dário, quantas línguas fala? Não sei se te enviei o meu CV, mas oficialmente falo 7. Oficialmente falo 7 línguas. Falo um pouco mais, mas algumas ainda vou melhorar ao longo do tempo. Mas oficialmente português, que é a minha língua nativa. Falo russo como ninguém, como se fosse russo. Falo inglês perfeitamente. Russo por causa do tempo que vivi na Rússia. Inglês também por causa do tempo nos Estados Unidos. Também por causa das funções, nas minhas funções atuais como enviado especial e como também na Commonwealth em Londres. Falo bem francês, do tempo que passei em França. Falo castelhano também, porque durante muitos anos estive a trabalhar na língua espanhola, mais de 9 anos, 8, 9 anos a trabalhar com a língua espanhola também, porque tive namorada espanhola. Então, passo muito tempo nos países latinos e por isso também falo fluentemente, falo, escrevo e traduzo fluentemente em castelhano, em italiano, em francês. Latim também, por causa das minhas diversas formações, muitos dos livros não encontrava e tive que estudar latim, apesar de latim não ser uma língua propriamente para se falar, é uma língua que caiu em desuso, tendo em conta que o português, espanhol e outras línguas também provêm do latim, mas também sei falar, sei escrever também em latim. Há muito poucas pessoas no mundo atual que falam latim. E árabe. Árabe por causa da minha região, porque comecei pela madraça e porque tive muita influência, não só da família em casa, mas também tive muita influência dos meus colegas na Rússia. Eu estudei muito com árabes, isso me obrigou, e vivi com árabes, isso me obrigou a estudar a língua árabe enquanto ciência, para percebê-la mais do que aquilo, porque antes eu sabia ler. Agora escrevo também em árabe e posso falar razoavelmente bem, não tão fluente quanto, por exemplo, o espanhol ou o russo, ou o inglês ou o italiano, mas num nível bom também. Então vamos falar de 8 línguas, vamos considerá-las 8 línguas, se considerarmos o latim. Eu digo 7 porque estou a falar do árabe, francês, espanhol, que é castelhano, italiano, francês, inglês e português, mas uma 8ª língua que é o latim. Uns dizem que não é exatamente uma língua, mas eu considero uma língua. Uau. Isto é mesmo impressionante. Ter que, quer dizer, falar todas estas línguas, só falar uma já é complicado. Não Falar, escrever e traduzir. Se me perguntares se eu planeava
falar todas essas línguas. Claro que não, com o tempo fui aperfeiçoando, com o tempo fui devido às circunstâncias também, fui me preparando e fui aprendendo. Não fazia nenhuma dessas, fazia parte, fora o português e inglês, nenhuma das outras línguas fazia parte de um plano de vida para poder falá-las. Mas, com o tempo, as coisas foram chegando lá. Então digamos que tens um dom natural para tal. Eu acho que depois vais ter que me ensinar um pouco as técnicas que usas para ter que falar tantas línguas assim. Mas, enfim, olha, Dário, nós vamos agora falar do nosso tema, que é o papel da juventude africana no combate ao coronavírus. Como vimos recentemente na minha introdução, a África está a ter uma tendência crescente em termos de níveis de casos positivos confirmados diariamente, e preocupa-me porque a África é um país em que vivem lá ou vivem cá vários, a população maioritariamente é jovem. De que forma, Dário, os jovens podem ou devem posicionar-se para travar o coronavírus em África? Boa pergunta. Boa pergunta. Ao mesmo tempo que se revela uma problemática, tu mostraste, eu estive a ver atentamente os gráficos quando partilhaste o teu screen, relativamente àquilo que está a acontecer no mundo e também concretamente em África, e isso nos traz algumas perguntas e também nos traz uma problemática que tem a ver também com o tema, que é o papel, qual é o real papel da juventude, porque temos que olhar para dados que são factuais. E o primeiro dado factual que podemos pôr em cima da mesa é a África, com mais de 65% da sua população jovem, o que significa que deviam ser os jovens a liderar o processo relativamente ao coronavírus, mas que ao mesmo tempo nos traz uma dificuldade em perceber por que o coronavírus, o Covid-19, afeta mais a camada da juventude em África, quando comparado, por exemplo, à Europa e à Europa Ocidental, quando comparado à China, quando comparado aos Estados Unidos, onde a maior parte da população vulnerável são idosos e crianças. Tecnicamente ou cientificamente, os jovens têm uma maior resistência, maior energia ao coronavírus, mas em África isso não se tem revelado muito factual, tanto mais que em Moçambique, o caso dos óbitos que tivemos sempre foram de jovens e não de idosos. Isso significa, em primeiro lugar, uma coisa muito negativa, que tem a ver com o facto dos jovens não estarem a seguir propriamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde, as recomendações dos Ministérios da Saúde dos respectivos países e as recomendações gerais de saúde pública que todos nós devíamos aderir. Outra tem o facto do próprio distanciamento social em si não estar a ser respeitado. Em África, nós teríamos uma hipotética vantagem na não propagação ou na travagem da propagação deste vírus, uma vez que há uma distância muito grande entre os que vivem na cidade e as zonas rurais. As zonas são normalmente muito afastadas, o que significa que, se calhar, por aí a propagação seria muito diferente da Europa, onde as pessoas vivem basicamente todas nos mesmos lugares. Não há, quase todos os lugares são habitáveis ao ponto de a distância social das pessoas ser muito pequenas, a distância social entre cidades serem muito pequenas. Isso não se tem revelado, o que significa que há uma falha muito grande e aqui entra o papel que eu normalmente não gosto de dar muito mérito aos governos, mas há um esforço muito grande dos governos dos países africanos, e digo isso com muita surpresa, porque eu esperava que os governos fossem moribundos, basicamente, desculpa a expressão, mas que fossem moribundos no sentido de, normalmente nós sabemos como são os governos em África, são muito problemáticos e são muito pouco virados e focados para a disciplina em termos de saúde, educação, em termos de políticas, e eu acho que os governos desta vez merecem um mérito, porque
o vírus estaria numa propagação muito maior se não fossem os governos a nível da África. Quero lhes dar esse crédito, porque realmente merecem, e falo também do caso de Moçambique, onde estou extremamente surpreendido com a postura do nosso governo na divulgação de informação, em todas as tentativas de pesquisas, em todas as tentativas de divulgação, até em comunicação, onde normalmente os governos têm tido muitos problemas. O nosso governo de Moçambique e mesmo os governos a nível da África têm feito um esforço tremendo, não só para travar a propagação do vírus, mas também para travar os problemas socioeconómicos que isso podem gerar e também para ajudar as economias que vão sair desta pandemia verdadeiramente desgastadas, mais do que aquilo que estavam no passado. Então, é preciso dar esse mérito a eles, é preciso olhar para o esforço, para aquilo que eles têm providenciado para os profissionais de saúde, e tem sido realmente de bater palmas. Mas é estranho porque nós, juventude, não estamos a acompanhar o governo neste ritmo. Muitas vezes reclamamos dos governos, e com muita razão, sem dúvida nenhuma, mas desta vez nós somos os que estão a falhar e não estamos a conseguir liderar pelo exemplo. Continuam a ver, das poucas vezes que saí de casa, continuam a ver muitos jovens nas ruas de forma desnecessária, continuam a ver nos pontos de paragem muitos jovens a passearem nas ruas sem justificação plausível, e devemos ser nós a protegermos os mais novos e os mais idosos. Mas não é isso que tem acontecido, temos sido um pouco irresponsáveis, vejo que há jovens a beberem às escondidas, há barracas a abrirem às escondidas, então tudo isso revela problemas muito, muito sérios, que é preciso pensar qual é realmente o nosso papel enquanto jovens, e isso passa primeiro pela mudança da narrativa e na mudança discursiva de um discurso mais incisivo e mais digno que aquilo que tem de ser para podermos alcançar este objetivo, porque não vai ser possível travar o coronavírus só numa faixa etária, não vai ser possível. Este é um trabalho coletivo que exige uma equipa toda posicionada e toda consciente para poder travar esta pandemia, porque sem isso, se não trabalharmos de forma coletiva, o resultado não vai ser coletivo. Uma pessoa estar desalinhada para termos problemas para um todo, para um conjunto todo. Então, acho que ainda há um trabalho muito, muito grande por fazer. Está-se a fazer esforços, está-se a evitar esforços, mas a juventude tem de colaborar mais. Não é uma crítica à juventude, é apenas uma constatação de quem está no terreno e quem está agastado, porque não adianta fazermos tanto esforço, se as coisas não acontecerem a um nível em que todos compreendem que temos que travar a pandemia. Ok. Uau, é muito interessante quando faz aqui alguns levantamentos do comportamento dos jovens que colocam em perigo a sociedade como um todo. E falava, por exemplo, da necessidade de haver mais união e mais participação dos jovens para travar a pandemia do coronavírus que caminhos, ou seja, que ações concretas o jovem, por exemplo, a partir de agora, quem estiver a assistir, pode fazer para travar a pandemia, não só, por exemplo, olhando para aquilo que são as recomendações do governo, que outras ações, por exemplo, na comunidade, no bairro, etc., para que multiplique a sua ação com aquilo que é a visão global, que é travar o coronavírus. Primeiro é a mudança de narrativa, como eu dizia. Repara, não podemos olhar para o coronavírus apenas como um vírus que veio para destruir as nossas vidas. O coronavírus traz muitas vantagens, não como vírus, obviamente, mas a pandemia nos traz vantagens para nós começarmos a refletir e trazermos uma mudança naquilo que é o paradigma que tem sido das nossas vidas. O que é que deve melhorar, o que nós podemos melhorar e como é que nós devemos fazer. Falamos demasiado na palavra empreendedorismo. O que é que nós fazemos enquanto jovens para trazer esta mudança? Tudo isto começa com aquilo que eu já havia dito, é na narrativa. A mudança primeiro está na narrativa deste paradigma e nesta mudança de pensamento e na forma de agir. A ação
tem de ser coordenada, a mente tem que estar de acordo com aquilo que nós vamos fazer na prática. A teoria tem de estar de acordo com a prática, que são as ações físicas, e a primeira ação física é liderar. Liderar sempre pelo exemplo, nunca com palavras. As palavras têm que ser suportadas pelas ações, e esta é a primeira grande ação concreta. E se dizemos que amamos as pessoas e que amamos os próximos, primeiro temos de ficar em casa. Depois temos que aproveitar as vantagens que o coronavírus nos traz, nomeadamente de saber usar novas ferramentas de tecnologia e saber adaptar-nos à nova tendência global. Porque não é para Moçambique, não é só para a África, é para o mundo todo. Que o coronavírus vai trazer mudanças. Então, as nossas mudanças têm de ser no sentido positivo, têm de ser no sentido construtivo, mas, acima de tudo, tem de ser no nosso refletir, na nossa mudança de mentalidade e na nossa forma de trazer ações que sejam práticas. E o primeiro ponto sempre vai ser cumprir com todas as recomendações de segurança, higiene e saúde da OMS. Depois, podemos fazer muitos outros trabalhos. Não é preciso ser ativista social, não é preciso ser empreendedor social para se trazer mudanças. A liderança nasce em cada um de nós a partir do momento em que todos nós temos sonhos, mas a partir do momento que nós passamos dos sonhos para a ação, do papel e caneta para a prática, nós trazemos uma mudança conosco. E é isso que deve acontecer, na verdade. É isso que tem de ser, na verdade. E essa que é a primeira grande challenge que nós temos todos. Tu já fizeste a tua parte quando tu fazes este tipo de lives, quando tu fazes este tipo de conversas que são normalmente sociais e são construtivas, quando tu trazes pessoas que trazem uma outra mentalidade, uma outra visão para discutir, para debater. Isto tem de acontecer mais também entre os jovens. Tem que haver uma comunicação maior, obviamente, temos de conversar mais, mas temos de olhar para a forma positiva, em vez de ficarmos nos WhatsApps a fazer coisas banais, a espalhar piadas, fofocas. Este é um passo fantástico para nós mudarmos e moldarmos aquilo que vai ser o jovem, o líder do futuro. Não vamos ser todos líderes, não podemos ser todos líderes, mas a pergunta que eu faço aos jovens é: quem tu és? O que tu gostaria de ser? O que tu gostas de fazer? E como é que aquilo que tu gostas de ser, aquilo que tu queres ser, aquilo que tu gostas de fazer, pode criar impacto na nossa sociedade? Como é que tu transformas isso para criar esse impacto na nossa sociedade? Como é que tu queres criar impacto na tua comunidade? E criar impacto na sociedade, na comunidade, não significa necessariamente que o mundo todo tem que ver. Quais são as ações concretas que tu segues em casa para que o teu vizinho também siga? Como é que tu mobilizas essas pessoas? Como é que tu dás exemplo para essas pessoas? Então, isso deve acontecer. Como é que isso acontece? Como é que nós fazemos essa mudança? Como é que nós trazemos essa configuração para as pessoas? Então, essa é a primeira grande oportunidade que nós temos para mudar o nosso país, o nosso continente. Agora, temos é de fazer, sair do sofá e ir para a parte prática. Ok. Uau. Agora, bem, eu, enquanto falava, eu aqui ia pensando é que mais dos jovens, não só africanos, mas pelo menos aqueles que eu conheço cá, tem sempre um discurso de ter que esperar o outro para fazer. Ou seja, neste momento, o discurso que os jovens todos dizem é que o governo tem que fazer. O governo tem que resolver isto e não necessariamente eu. O que acaba sendo um discurso um pouco contraditório, né? E depois também noto os movimentos de ativismo estão meio que adormecidos, se calhar pela lógica ou pela forma como elas trabalhavam no momento antes do coronavírus. De facto, só para fazer aqui um destaque, é necessário que todos os jovens unam-se para travar o coronavírus. É preciso fazer. Mas fazer no contexto africano também traz os seus desafios. Eu estou a ver muita população, por exemplo, baseada nas zonas rurais, em que fala um pouco de tudo. E há até algumas comunidades que têm pouca informação em relação a este vírus, o que é de já um risco. E falava, por exemplo, da questão de higiene, não sei, seguidas pelas comunidades para travar o coronavírus. Na comunidade, lá na zona rural, se nós formos ver, vamos ver uma família que usa uma mesma casa de banho, mesma caneca e prontos. E
se calhar dormem assim, todos apertados, numa casa pequena. Quer dizer, de que forma, quer dizer, uma comunidade como esta pode, de facto, sobreviver a uma doença tão perigosa como o coronavírus? Essa é uma pergunta extremamente inteligente e pertinente, mas foi aquilo que eu disse. Repara, mentalidade, mudança de narrativa discursiva, o poder das palavras para influenciar. Vou-te dizer uma coisa muito simples quando falas de comunidades. Ser pobre não deve ser motivo para nos tirar a dignidade. Ok? Vou-te dizer outra coisa. Ser pobre não é motivo para nós deixarmos de ter cuidados com a higiene, independentemente de ser o coronavírus ou não. Vou-te dizer uma coisa muito engraçada que vai acontecer e que o coronavírus está a trazer, que é positivo. Com o coronavírus, as pessoas passaram a lavar mais as mãos, a usar o gel de sanitizer e esse tipo de coisas, de produtos, sabão, cinza. Agora, imagina na tua cabeça quantas doenças parasitárias o coronavírus vai travar. Vamos poder nos concentrar noutras coisas. Vamos poder investir em outro tipo de medicamentos para outro tipo de doenças. Doenças tropicais, por exemplo, que nos afetam em África, tuberculose ou outras doenças. Malárias. Mas repara quantas doenças parasitárias o coronavírus vai travar. Quantas bactérias as crianças apanhavam e depois tinham de ir ao hospital, não só crianças, qualquer pessoa. Quantas doenças parasitárias, viroses, tínhamos por causa de não lavar as mãos, por exemplo. Por causa de pôr as mãos na cara, por exemplo. Quantas vezes tivemos gripes e mais gripes, que apanhávamos uma virose, alguém apanhou gripe, há uma virose na cidade, toda a gente está com gripe. Hoje diz-me, tu consegues ouvir que alguém apanhou gripe porque outra pessoa está com gripe, já não ouves. Quanto custam os medicamentos para gripe? Então, o coronavírus não trouxe só coisas negativas. Temos que mudar a mentalidade e ver o que o coronavírus traz de novo. Eu paro e olho para a minha vida pessoalmente e digo o que o coronavírus trouxe para mim. Okay. O que eu quero ser depois do coronavírus? O que o coronavírus mudou na minha vida? Quando eu faço uma viagem para a história, eu percebo uma coisa muito engraçada. Há 200 anos atrás, tivemos a gripe espanhola. Há 300 anos atrás, tivemos a crise dos ratos, a peste dos ratos. Não tínhamos metade da tecnologia que temos hoje. Morreram milhões de pessoas em países como França, por exemplo. Itália, por exemplo. Na época do Renascimento, no século XV, tivemos grandes perdas de milhões de pessoas por causa de doenças, vírus, que nem sequer sabiam o que era. O coronavírus não é a primeira pandemia que o planeta Terra enfrenta. E não há de ser a última. O coronavírus não é a pandemia mais grave que o planeta enfrenta. E repara, desde essas crises, desde a gripe espanhola, desde a peste dos ratos, o mundo teve de se readaptar. Senão nós não chegaremos hoje aqui, à pandemia do coronavírus. Isso ajuda-me a reforçar a teoria de Charles Darwin. Na natureza, não são os mais fortes que sobrevivem, são os que melhor se adaptam. Então, nós temos de ter essa capacidade resiliente que o africano, por si só, sempre teve para se readaptar. O africano vai ter que se readaptar. Nós nos readaptamos ao tempo do comércio de escravos, onde milhões e milhões de pessoas morreram. Nós nos readaptamos. O continente foi desfasado. O continente perdeu, no tempo do comércio de escravos, quase metade, 30% a 40% da população da África foi dizimada, espalhada por este mundo fora, no comércio de escravos. Portanto, nós nos reinventamos, nos adaptamos
depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a África sofreu. Nós nos readaptamos depois no período das lutas coloniais, onde voltamos a ser escravizados, maltratados e humilhados na nossa própria terra, e onde milhões de pessoas morreram também. Nos readaptamos e chegamos aqui, em 2020. Portanto, o povo africano sempre foi resiliente, sempre conseguiu dar a volta, sempre conseguiu se reinventar. A resiliência sempre viveu em nós e sempre viverá em nós, enquanto povo, enquanto comunidade, enquanto seres humanos. Voltando. Ok. Dizias as pessoas dizem, não, o governo tem de fazer. Verdade em parte. Repara, eu disse e volto a dizer, mentalidade, mudança de discurso e de narrativa. A pergunta que eu faço é contrária. O governo está a fazer a sua parte ou não está a fazer? Conseguimos ou não ter em tempo real dados sobre o coronavírus? Conseguimos ou não rastrear quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas recuperaram, quantas pessoas morreram, de onde vêm essas transmissões, se são transmissões comunitárias ou não? Conseguimos ter. O que está a falhar para o vírus continuar a aumentar? Somos nós, não é o governo. E o governo diz-te fica em casa. Tu ficas em casa. O governo diz cumpre com as medidas. Tu cumpres com as medidas. O governo está a fazer a parte deles. Eu tenho que os gilibar, não tenho como. Em outro momento, eu seria o primeiro a estilhaçar o governo, sem nenhum problema, sem nenhum dó e piedade. Eu apontaria o dedo ao macaco, sem nenhuma dúvida. Mas também a César o que é de César. E é preciso dar mérito ao governo. É possível fazer num país como o nosso. Peço desculpa. O que é preciso fazer num país como o nosso está a ser feito. Saúde. Obrigado. Portanto, não é o facto, ainda há um trabalho para fazer. Há que continuar a divulgar massivamente. O coronavírus não nos vai dar trégua. É uma guerra. Então, há que continuar neste processo de divulgação massiva, há que continuar a apoiar as comunidades, porque realmente é verdade que uma camada da nossa sociedade não tem capacidade para combater o coronavírus. Nos distritos temos imensas pessoas que não têm capacidade para combater o coronavírus, mas isso não deve ser motivo para nós desistirmos. Isso não deve ser motivo para nós continuarmos a fazer a divulgação massiva. Isso não deve ser motivo para nós deixarmos de continuar a distribuir máscaras, produtos de higiene. Portanto, continua a ser um trabalho muito exaustivo. Posso dizer que, a nível da África, os desafios são exatamente os mesmos. Eu estou em Maputo, mas tenho uma equipa de profissionais fantásticos que trabalham comigo, que já trabalhavam comigo antes, e que agora até foi reforçada essa equipa. Embora estejamos um pouco limitados em casa, mas não, o trabalho não para. E por isso essa equipa também está a fazer um trabalho de divulgação. Na nossa equipa, por exemplo, temos doutores que são PhDs em medicina. Alguns deles até são filhos africanos formados na América e em outros lugares. Portanto, posso dizer que em termos de capacidade e qualidade desse trabalho relativamente ao coronavírus está a ser feito. O CDC, o Centro de Controle de Doenças e Propagação de Doenças da União Africana, tem estado a fazer um trabalho conjunto com a OMS, conjunto com os Ministérios de Saúde dos 54 Estados-membros da União Africana, e tem estado a fazer um trabalho extremamente bom, mesmo tendo em conta que há restrições orçamentais para todos. A África não foge disso, mas estamos a fazer um trabalho com a OMS, estamos a fazer um trabalho de consulta com líderes de juventude comunitários, governos, chefes de governos, líderes nesta área de medicina, de saúde pública,
mas as coisas não vão parar e têm de continuar. Mas agora, cada um, nós só não vamos ser suficientes para desenvolver todo esse trabalho. Há um trabalho que deve ser feito por todos. Nós vamos fazer a nossa parte, mas as pessoas que estão em casa, principalmente os jovens, devem assumir esta batalha, não devem se demitir porque o governo tem responsabilidades, nenhum de nós deve se demitir das nossas funções e obrigações neste momento de estado de emergência, de lockdown para alguns países, porque não é querer ser assustado nem ser apóstolo da desgraça, mas o pior ainda está por vir. Nós ainda não atingimos o nosso pico e acho que o pior ainda está por vir para o continente, então todos nós devemos estar preparados para assumir essa responsabilidade e, principalmente, se gostamos das pessoas ao nosso redor, fazermos o nosso papel como jovens no combate ao coronavírus. Muito obrigado, Dário, mais uma vez por esta. Saiba que estamos a falar sobre o papel da juventude ao coronavírus, neste caso, juventude africana. Estamos a conversar com Dário Kamal, um ativista moçambicano que trabalha ou que é um enviado especial da União Africana. Dário, temos agora algumas pessoas a fazer algumas perguntas aqui na nossa plataforma e uma delas é em relação ao senhor Vasco Manguene, sim, que faz aqui uma questão. Diz qual seria a parte prática, Dário, nessa fase do corona. Vejo que muitos jovens buscam contribuir, mas não tem sido fácil. Qual a recomendação deixa? Acho que já respondeu, mas se calhar pode fazer uma resposta acertada mais para o senhor Vasco Manguene, o nosso... Olá, Vasco Manguene Tembe Júnior. Exatamente, boa noite. Na verdade, não sei se chegou tarde, porque eu respondi a essa pergunta já, mas basicamente e resumidamente, já para responder, o nosso trabalho está na mudança de narrativa e liderar pelo exemplo. Nós temos de ser os primeiros a ficar em casa, a cumprir com o distanciamento social, a cumprir e a obrigar a cumprir dentro de casa com as normas de higiene e todas as normas preconizadas para a prevenção do combate ao coronavírus. De casa também é possível fazer uma divulgação massiva sobre o que está a acontecer relativamente ao coronavírus e informar as pessoas e não desanimá-las, encorajá-las e acarinhá-las naquilo que tem sido o coronavírus. Esse é o trabalho da juventude neste momento. Não é preciso sair de casa para fazer um trabalho eficiente e eficaz relativamente à divulgação dos dados do coronavírus em relação àquilo que tem sido a pandemia, em relação àquilo que deve ser o nosso papel e aquilo que deve ser focalizado o nosso papel em relação também de preparar as pessoas que nós gostamos relativamente ao coronavírus. Essa, para já, é a primeira medida, porque estamos em estado de emergência, outros países em lockdown. Não quero só me restringir a Moçambique, porque o tema da conversa é relativamente África, mas foi aquilo que eu também dizia, um pouco dos desafios que nós temos a nível do nosso país também é um pouco copy-paste daquilo que tem sido desafios para nível da África. Os números continuam a ser alarmantes. Moçambique tem 300 casos. Não é dos países mais graves, mas os números, quando olhamos para eles, sugerem-nos que devemos ter mais prudência e precaução, porque os números vão continuar a subir. A África do Sul vai continuar a liderar, também tem estado a melhorar, mas nós vamos ter outros problemas que o coronavírus traz, que não é só o vírus a curto, médio e longo prazo, que vai ser o desfazamento das economias, o desfazamento entre ricos e pobres vai continuar a acentuar-se no futuro devido a esta pandemia. Temos que começar a preparar-nos para isso, para as ações sociais que podem vir a surgir, que não vão ser positivas, se calhar, isso também vai depender das políticas que o governo vai usar na altura, no momento que terminar o estado de emergência, mas vamos ter alguns problemas socioeconómicos que vão afetar muito, muito diretamente as pessoas relativamente ao coronavírus. Uau! Bem, aqui tentando captar bem a sua resposta, faz um grande apelo, primeiro, à solidariedade. É importante que, neste momento, os jovens sejam solidários
ou as pessoas que têm um pouco mais, que têm conhecimento, que têm recursos necessários para travar, de alguma forma, o coronavírus, seja pela informação, seja pelo trabalho comunitário, seja pelos serviços comunitários, etc, etc. Acho que é esta a mensagem que está a passar de forma muito clara aqui no nosso espaço, no nosso café virtual da Youth Reference Hub. Temos já algumas outras que entrarem. Solidariedade. Então, não, é mesmo o discurso que está dentro da sua narrativa. Diga. Solidariedade e resiliência. Exato. Solidariedade e resiliência. Esta é a mensagem-chave que vai, portanto, passando aqui no nosso espaço para os jovens africanos combaterem de forma eficaz o coronavírus. Temos já alguém de Côte d'Ivoire, Bravo Terre, que é da... como é que chama isso? Como é que traduz isto? Fala francês? Ela está a dar um olá a partir do Côte d'Ivoire? Sim. Está a cumprimentar da Costa do Marfim. Temos a Bravo Terre. Exato. Se calhar tu parles avec elle et dire quelque chose en français. Salut mon frère, bravo. Salut mon frère. Mon frère, tu peux parler avec nous en Facebook. Talvez falar para ela sentir-se à vontade e poder fazer suas questões, se quiser, em francês. Ok. Quelques langues. Vejo que temos mais perguntas. Alexandre Matos Monte. Sim. Temos. Partindo do pressuposto de que boa parte das comunidades moçambicanas... Exato, o Alexandre Matos, ele faz uma... Sim. Ele fala sobre como garantir a segurança dos alimentos da primeira... Exato. Uma pergunta muito pontual. Esta pergunta faz-me lembrar de algo que me tinha esquecido, que tem a ver com o papel das organizações não governamentais, com o papel diplomático, com o papel das associações que trabalham com comunidades diretamente, com o papel das Nações Unidas, com o papel de solidariedade, também com o papel da responsabilidade social do nosso governo. É preciso ser honestos numa coisa. O continente africano, em geral, e Moçambique em particular, antes do coronavírus, tinham problemas. Não podemos, em nenhum momento, escudarmos os nossos problemas apenas ou somente no coronavírus, porque não é verdade. Havia problemas de fome no continente antes do coronavírus. Havia problemas graves, estruturais, no continente africano relativamente à saúde, relativamente à educação, antes do coronavírus. O coronavírus veio acentuar esses problemas. Não é verdade que esses problemas começaram a existir ontem ou hoje. A educação sempre foi um problema em África. O acesso à educação de qualidade sempre foi um problema em África. A fome sempre foi um problema em África. A insegurança alimentar sempre foi um grande problema em África. A saúde e as infraestruturas sanitárias sempre foram um problema em África. Portanto, não podemos apenas nos escudar no coronavírus. Agora, eu dizia, é preciso ressalvar e ressaltar o problema de solidariedade, a solução que essas ONGs, que essas organizações, em forma e em jeito de solidariedade entre cada um de nós, têm tido um efeito muito positivo para diminuir ou para ajudar, maximizar
a que muita gente não morra à fome, a que muita gente não esteja numa situação ainda mais precária do que aquilo que já se encontrava. Porque em África já existiam, antes do coronavírus, muita gente a viver abaixo, com rendas abaixo de $1 por dia. Pobreza absoluta. O coronavírus acentua isso. Traz uma realidade nua e crua. Porque agora não se trata apenas de protegermos essas pessoas da fome. Também trata-se de proteger essas pessoas, porque são essas pessoas que também, se não tiverem as condições básicas, podem nos infectar. Por isso é que eu dizia, a luta deixou de ser individual e passou a ser coletiva. De nada adianta 50 pessoas lutarem e uma não lutar. Vamos perder. Esta é uma luta, é uma guerra global que todos devem estar preparados para lutar. Todos nós. Independentemente da idade, raça, cor, sexo, classe social. É uma luta de todos. O coronavírus é eficiente e eficaz. O coronavírus não escolhe raça, classe social, casa. Dos Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo, China, um dos países mais fortes do mundo, a Moçambique, um dos países em vias de desenvolvimento, o coronavírus ataca em todos os lados e a toda a frente. Portanto, a responsabilidade social é de todos nós. Os que têm mais informação devem transmiti-la, evitando fake news, boatos, porque hoje, mais do que nunca, a fake news e boatos podem ser responsáveis por muitas mortes, mais do que no passado. Isso é verdade. Isso é verdade. Muito verdade. Então, o coronavírus traz-nos consequências e também traz-nos oportunidades. Isto é o que estou a conseguir captar das respostas do Dário, e estas oportunidades só podem ser enxergadas se os jovens mudarem a sua mentalidade e também se toda uma sociedade fazer o exercício sério de reconstruir a narrativa que tem sido passada até então, de que o coronavírus, se calhar, traz apenas coisas negativas ou vai simplesmente matar-nos e não há sequer qualquer outra forma de sobreviver, o que não é verdade. Temos que todos nos adaptar para fazermos este scale-up e sobreviver no mundo pós-coronavírus. Porque, sim, senhora, como o Dário falou, e falou bem, tivemos vários desafios no passado, mas a humanidade conseguiu vencer graças a esse exercício de ter que se readaptar, ter que se reinventar. Dário, muito obrigado pelas respostas, porque nós estamos mesmo com um tempo muito limitado, o nosso espaço terá que encerrar, mas antes de encerrar, Dário, eu gostava de lhe dar mais uma oportunidade de deixar últimas 3 palavrinhas para os nossos jovens que nos veem, porque depois da live, a live vai ficar disponível no Facebook e no YouTube também, e as pessoas podem ir lá sempre comentar, fazer partilhas, e acredito que mais tarde Dário pode também ir uma a uma responder pessoalmente às perguntas. Eu depois de ir lá ver, depois de ir assistir também, porque acho que no meio dessas conversas muito espontâneas acabam por ser respostas muito interessantes de forma espontâneas, como as perguntas também muito espontâneas. Eu estou aqui a falar com a cabeça, mas também com o coração, porque é uma conversa um pouco aberta, também é um pouco aberta para eu abrir a minha mente. Ao ler as respostas, eu posso formular perguntas e posso aprender também um pouco mais. Ninguém sabe tudo. Eu não estou sozinho nesta batalha para o coronavírus. Tu também estás comigo. Nós estamos todos juntos e é assim, de mãos dadas, que nós vamos vencer esta pandemia. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade e o convite honroso, como foi formulado, para estar com os internautas nesta noite fresca de quarta-feira. É sempre um prazer poder trocar ideias e debater em torno de assuntos que afetam a juventude. Neste momento, a pandemia não afeta só a juventude, afeta todos nós a nível global, e é sempre uma honra poder estar
estar aqui a trocar também umas ideias, não só com os internautas, mas contigo, e a responder algumas perguntas que também não são fáceis de responder, mas a gente encontra sempre uma solução que vem do coração e também da cabeça para podermos fazer frente. Agora, o meu apelo continua a ser o mesmo. Vamos continuar em conjunto, não adianta lutarmos sozinhos, a nossa luta é conjunta. Eu apelo às pessoas para cumprirem com todas as normas de prevenção ao coronavírus, apelo às pessoas a ficarem em casa neste momento de distanciamento, mas também apelo às pessoas a refletirem no que tem de mudar e no que elas querem trazer de novo para o pós-coronavírus, porque eu tenho certeza que com a resiliência que nós temos, de fibra africana que nós temos, nós vamos vencer, nós vamos triunfar, mas nós temos que sair dessa e voltar e fazer deste mundo, deste lugar, deste país e deste continente um mundo melhor para nós vivermos e para que isto da pandemia seja apenas uma história para nós podermos contar às gerações futuras. Muito obrigado. Muito obrigado. Como dizia o Malcolm X, um grande pensador que eu admiro muito, é que o futuro pertence àqueles que se preparam hoje, e se nós queremos viver o futuro pós-Covid, então temos que nos preparar. E preparar-se é necessariamente observar as regras de segurança e higiene que são divulgadas pelas instituições oficiais. Dário, mais uma vez obrigado. Vamos fechar a nossa live e nós voltamos na próxima semana com mais jovens, ou seja, com mais um jovem para conversarmos sobre um tema interessante. E também pode nos sugerir temas, o caro internauta pode nos sugerir temas para podermos conversar neste momento em que estamos todos isolados socialmente, para que, portanto, nós criemos esta vibe entre os jovens sem interromper. A minha bateria foi embora. Como assim? Bem, obrigado. Estamos juntos.
Oh, alô, viva, mais uma vez boa noite. Pedimos desculpas pelo erro que decorreu aqui no meio. Tive problemas de carga no meu computador. Portanto, estava a dizer que nós voltamos à nossa transmissão na próxima semana com mais uma cara jovem africana e com um tema interessante. Também, se tiver algum tema, pode sugerir-nos que nós vamos a considerar o tema e colocar aqui em destaque para podermos conversar enfim, encontrarmos este meio termo de juntar os jovens africanos em prol da África que queremos e de um continente que queremos. Muito boa noite, cuida-se e proteja-se contra o coronavírus.